Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para as nossas meditações aqui em Romanos, no capítulo 3. Confesso que já estava com saudade já de gravar esses vídeos, né? A gente vem postando outras coisas, mas eu quero dar sequência aos nossos estudos em Romanos, né? As nossas meditações em Romanos, até porque nós gastamos muito tempo trabalhando a parte mais difícil, mais delicada de ser compreendida, de ser aceita, que é a mensagem a respeito da ira de Deus, né? Paulo, ao falar ou ao intentar falar a respeito da justificação pela fé, da justiça de Deus, né? O método pelo qual Deus salva o ser humano, ele, antes de apresentar essa justiça de Deus, ele diz por que nós precisamos dessa justiça e a explicação disso, na verdade, vai do capítulo 1, no versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Esse texto todinho aí, 1, 2, 3, é Paulo mostrando por que o homem precisa de salvação. E nós provamos isso à luz de todo o texto bíblico, explicando de maneira bem detalhada, querido, por que nós precisamos. E a razão é o homem está debaixo da ira de Deus, seja o judeu, seja o gentio, todos estão debaixo da ira de Deus, todos pecaram, todos se afastaram de Deus, né? E aí esse homem nessa condição precisa desesperadamente de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, tá bom? Olha, no último vídeo que eu gravei aqui com vocês, eu falei que só existem duas grandes religiões em todo o mundo: a religião das obras e a religião, né, a cristã, o cristianismo autêntico, tá? Essa religião das obras, ela inclui toda e qualquer religião que propague ao homem que ele pode, de alguma forma, contribuir com a sua salvação. Então, toda religião que ensina ao seu adepto, né, que ele pode fazer alguma coisa para ser salvo ou para ajudar na sua salvação, essa religião pertence a uma religião de obras, né? E do outro lado, nós temos o cristianismo, que vem sendo demonstrado por Paulo nesse texto que nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando Romanos 3, do 21 em diante. Eu não vou ler todo o texto, porque seria grande, né? Mas vou ler aqui alguns versículos, onde Paulo diz assim, a partir do versículo 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto segue, mas a gente vai deixar essa continuação para um outro dia, tá? Então, tudo que Paulo disse até aqui, tá? Sobre gentios e judeus, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tem a ver com esta religião de obras. Nós exploramos isso exaustivamente em vídeos. Está aí várias playlists, aí você pode procurar. Nós temos muitas playlists falando a respeito dessa questão, tá? Agora ele vai apresentar um caminho diferente. É diferente, não é novo, é apenas diferente, né? Pois o próprio texto que eu li diz que a lei e os profetas já falavam desse caminho, mas que ainda não tinha sido plenamente revelado. Porém, agora ele vai ser trazido à tona. E que caminho é esse? É o caminho da justificação pela fé. O texto diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O mas agora aqui vai contrastar tudo o que foi dito a respeito de gentios e judeus com o que vai ser dito a partir desse versículo. E o tema abordado aqui, queridos, é a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É o meio pelo qual Deus justifica o pecador, ou o meio pelo qual Deus perdoa o pecador. Essa palavra perdoar, ela não é suficiente
para abranger de fato o que é a justiça de Deus, tá? Ela nos dá uma noção, tá? Fala de perdão, que os nossos pecados são perdoados, mas a justificação pela fé vai muito além do perdão de pecados. E eu quero deixar aqui um versículo, citar com vocês, um versículo que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, lá no finalzinho, né? O último versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios diz assim: olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto explica exatamente o que é a justificação pela fé. É perdão? Com certeza, é perdão. Todos nós somos pecadores. Lembra lá do que Paulo disse muito claramente? Ele disse no versículo Romanos 3:10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então não há nenhum justo aos olhos de Deus. Ninguém é justo aos olhos de Deus, tá? Ninguém, absolutamente ninguém. Essa é a conclusão de Paulo a respeito do homem debaixo da ira de Deus, do homem debaixo do pecado. Ele não é justo diante de Deus, ele está em falha, ele está com débito diante de Deus, sabe? Ele está com uma conta a ser paga e ele não pode pagar essa conta. Querido, deixa eu dizer isso para vocês de maneira muito clara. O ser humano, debaixo do pecado, ele tem um débito com Deus e não há dinheiro nesse mundo que seja suficiente para pagar esse débito. Não há boas obras nesse mundo que seja suficiente para pagar esse débito. Não adianta nada do que o homem faça, nada do que o homem deixe de fazer na intenção de agradar a Deus é suficiente para cobrir o débito que ele tem com Deus por causa do pecado. Isso é algo assim que precisa ser trazido à clara, à tona, frequentemente, para que a gente lembre disso. Tudo que nós fizemos é insuficiente. Eu estava dizendo para alguém esses dias, eu estava visitando uma pessoa, né? E explicando um pouco do evangelho para essa pessoa, e eu disse: olha, a única maneira de alguém ser salvo por meio das suas obras, de um esforço pessoal, seria essa pessoa nascer, viver e morrer sem nunca ter cometido um único pecado. Nessas condições, mas, e engraçado, né? Eu disse isso para ele, mas nem isso é verdade, sabia disso? Nem isso é verdade, porque o homem já nasce em pecado, né? Para você perceber, a situação do homem, ela é desesperadora, tá? Sem Cristo, o homem está perdido. Não há jeito, não há salvação, não há religião no mundo que possa ajudar o homem a se conectar com Deus, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O texto que nós lemos em 2 Coríntios diz isso, né? Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Ele não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que esse texto diz claramente, querido, e a realidade que ele trata aí é a seguinte: nós estávamos, eu sempre ilustro isso dessa forma, nós estávamos. Imagine aí você vestido em trapos de imundícia, em roupa velha, desgastada, sabe? Essa roupa velha, fétida, é o nosso pecado. Na cruz, o Senhor pegou o nosso pecado, colocou em Jesus Cristo, né? Ele puniu os nossos pecados em Jesus Cristo, matou Jesus no nosso lugar, e aí depois ele me veste com as vestes de Cristo. Essas vestes que são purificadas, que são limpas, que agora estão limpa de qualquer pecado. Agora nós somos vestidos com essa justiça. Por causa disso, agora nós somos aceitos diante de Deus. Isso é ser justificado. É muito mais do que ser perdoado.
Eu tenho uma justiça que não é minha e essa justiça de Cristo em mim, ela é suficiente para me salvar. Eu espero que você creia nisso, porque a mensagem do Evangelho é exatamente essa, tá bom? Deus te abençoe.